de chope, com aquelas aranhas vasculares assim, na barriga. Gosta de beber um pouquinho, daquele estilo, um pouquinho, para mim é pelo menos 10 doses de álcool por dia, mas o paciente fala que é pouquinho. Aí ele chega para você desse jeito. Aí, obviamente, cenário de emergência, você tem que estabilizar o paciente primeiro. Depois que estabilizou o paciente, você manda para endoscopia, até 24 horas. Aí você viu essa endoscopia aí, que é a primeira lá de cima, quando você avaliou o paciente. Você está vendo sangue ainda no esôfago, só que não está vendo nada jorrando sangue, está babando. Beleza. Aí a pergunta que eu vou tentar responder, elucidar durante essa aula vai ser a seguinte: como que o nosso organismo leva o nosso esôfago que acabou de sangrar desse estado da primeira imagem para o da segunda logo abaixo? Que vocês estão vendo que obviamente tem um machucadinho ali, mas o machucadinho ali não está ativo. Está com essa cobertura de uma substância mais branca, que a gente vai ver o que é no final da aula, como a gente chega lá, mas que a gente chama que é a fibrina. Está coberto de fibrina, que é a mesma coisa que acontece quando você machuca o braço e você começa a ver aquele tecidinho branco formando fibrina. Então, vamos entender esse processo de parar de sangrar, que é a hemostasia. Ah, e só para dizer que qualquer dúvida vocês podem interromper a qualquer momento que eu vou tentar fazer o melhor para explicar, tá bem? Mas partiu. Então, beleza, vamos lá. Tipos de hemostasia. Como o seu corpo controla os sangramentos? Tá. Existem dois tipos principais de hemostasia: a hemostasia primária e a hemostasia secundária. Elas, o termo primário e secundário não diz respeito à importância, mas sim à ordem na qual elas acontecem. A primeira hemostasia, a que começa assim que você se machuca, é a primária e ela acontece por conta das plaquetas. As plaquetas estão lá no seu sangue em quantidades gigantescas e assim que você tem um machucadinho, elas começam a parar o sangramento do machucado e depois, para manter esse trombo, para manter um controle efetivo do sangramento, a gente tem a hemostasia secundária, que diz respeito aos fatores de coagulação do sangue, que tem toda a cascata de coagulação. A primeira parte, a agregação plaquetária, eu vou dar uma breve pincelada sobre, mas o foco da aula mesmo, como foi anunciado, é a cascata de coagulação. Que vocês vão ver que só a cascata de coagulação já é coisa suficiente para talvez mais do que uma aula. Mas vamos lá. Então, beleza. Então, hemostasia primária. Como eu falei, hemostasia primária diz respeito a plaquetas. Então, botei aqui um slidezinho para a gente ter noção do que é importante para nós, como alunos de medicina, estudando isso aqui para não ficar completamente perdido. Obviamente tem ali uma imagem citológica, né, que é uns cortezinhos da plaqueta, que a gente consegue ver toda a estrutura da célula, e começa aí, né? Muitas pessoas acham que plaqueta não é uma célula, só que plaqueta é uma célula, e a gente vai ver tudo sobre ela. Então, beleza. Aí eu botei aqui os 3 pontos de destaque para nós, que eu acho importante. São os grânulos alfa, que a gente pode ver aqui na imagem, são esses mais densos aqui, roxinhos, com parte mais roxinha e outra menos roxinho. Os corpos densos, que são essas aqui, que parecem um olho de guaraná, se fosse mais vermelho isso aqui, mas é roxinho. E a membrana celular. E por que cada uma delas é importante? Primeiro, os glândulos alfa. Tanto o glânulo alfa quanto o corpos densos são membranas que armazenam substâncias derivadas do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático. Nos glândulos alfa, a gente tem o fibrinogênio, o fator 5 da coagulação e o fator de von Willebrand, também utilizado na coagulação. Nos corpos densos, a gente tem o ADP, né, que é a adenosina difosfato, o ATP, adenosina trifosfato e o cálcio, entre outras coisas. E a membrana celular ela é extremamente importante no caso das plaquetas, porque sem um local para acontecer as reações de coagulação, que a gente vai ver mais à frente, não existe coagulação, porque o sangue está em frequente fluxo. E o fluxo do sangue,
ele vai e volta na diástole, né? Fica indo com maior pressão e vai diminuindo um pouquinho quando vai chegando na diástole. Então, vai sempre lavando os fatores de coagulação. Então, se você não tivesse um local no qual essas reações acontecem, simplesmente ia começar, lava, não acontece mais. E por assim por diante. Então, uma estrutura assim que talvez a gente não preste muita atenção quando está estudando, que é extremamente importante para acontecer tudo. Então, vamos lá. Aí, beleza. Hemostasia primária. Como eu falei, é a primeira que acontece após o ferimento. E aqui embaixo, nessa linhazinha do tempo aqui, a gente consegue ver as diferentes etapas da hemostasia primária. Primeiro, logo depois do ferimento, você tem a adesão plaquetária. Assim como os neutrófilos, as plaquetas elas têm capacidade de ficar grudada na parede dos vasos, no endotélio, e quando você tem uma lesão, ela consegue rolar naquela direção, por meio, né, de citocinas pró-inflamatórias que chamam ela. Beleza, rolou até lá. Quando ela rolou, ela entra em contato com a membrana basal, que é principalmente formada de colágeno, de vários tipos de colágeno. Importante aqui também para nós é o colágeno tipo 4. Mas enfim, no meio desse colágeno, nós temos uma coisa que chama, aqui está representado pelo TF, fator tecidual, que é aonde vão se ligar as plaquetas e acontecer coisas importantes mais para frente também, spoiler da aula. Junto com o que eu mostrei ali atrás, que fica dentro dos grânulos alfa, que é o fator de von Willebrand, que se ajuda as plaquetas a grudar nessa membrana basal. Beleza. Então você teve a adesão plaquetária, que é o processo de uma plaqueta grudando aonde o vaso foi danificado. Depois disso, você tem as liberações de muitas citocinas pró-inflamatórias. Para nós aqui é importante lembrar daquelas que estavam nos corpos densos, que eu falei da adenosina trifosfato e da difosfato. Para nós é importante a difosfato. A adenosina difosfato ela é um dos mais fortes ativadores endógenos de plaquetas que tem no nosso organismo. Então, ela ativa a plaqueta e libera mais ainda a vesícula das plaquetas que estão ao redor. Com isso, liberando isso tudo, você vai ter a próxima etapa que está aqui no cantinho, que é a agregação plaquetária, que agora não é mais só a plaqueta ligando na base do vaso lesado. Assim, é mais que isso. Ela vai ligar na base do vaso, mas também vai criar podócitos, né, para ligar em outras plaquetas, e com isso o trombo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Essa é a hemostasia primária. Lesionou, plaqueta rolou até ali, ativou as plaquetas. Com a ativação, ela libera vesículas e também coloca na superfície da célula receptores que vão permitir que aconteçam reações na membrana, e com isso elas se juntam. Beleza. Caso parasse aí, a gente teria um agregado de plaquetas ligadas por fator de von Willebrand e fibrinogênio, que você consegue ver aqui, que é esse verdinho, mas como vocês podem ver aqui que eles estão em extrema pequena quantidade, tipo assim, quase nada de fibrinogênio ainda. Mas enfim, estaria ali e logo o sangue ia chegar e mandar tudo embora, porque embora elas tenham certa resistência, existem muitas coisas no nosso organismo tentando desfazer trombo a todo momento. Então, as plaquetas por conta própria, elas não conseguem ficar ligadas durante muito tempo. Então, é por isso que existe um sistema complementar para dar mais força a esse agregado de plaquetas e criar um trombo que vai fechar aquilo ali e permitir, né, que a cicatrização ocorra. Então, hemostasia primária, como não é o foco da aula, é isso. E quando dá errado a hemostasia primária, a gente tem um quadro clínico que basicamente envolve muitas doenças, não são muito importantes para a prática clínica assim, de um médico generalista, talvez se você for um hematologista, beleza, você vai ter que saber, mas só para a título de curiosidade, a maioria dessas doenças estão relacionadas àquelas duas vesículas que eu falei, os glândulos alfa e os corpos densos. Caso você não tenha glândulos alfa ou corpos densos, você não vai ter a liberação daquelas substâncias e a plaqueta vai ficar disfuncional. Então, no geral, você tem doenças
que atrapalham a função da plaqueta ou número de plaquetas, né? Ah, você tem um problema lá na criação, da megacariocitose lá. Você não consegue gerar megacariócitos. Aí você vai ter essas doenças, que são muito específicas para nós. Mas o quadro clínico é meio que comum a todas elas. Você vai ter sangramentos superficiais e, no geral, sangramentos contidos. Não é um sangramento que você vai, nossa Deus, vai dar instabilidade hemodinâmica para o meu paciente. E com instabilidade hemodinâmica, eu digo, o paciente não está lá com hemoglobina de 12 e no outro dia aparece para você com hemoglobina de 9, que quer dizer que ele perdeu muito sangue. Não vai ter isso. São sangramentos mais tranquilos. Então, petecas, metrorragia, que é o aumento do fluxo de sangue menstrual, hematoma superficial, do tipo que tem mesmo só quando você bate em algum lugar o braço. É esse tipo de hematoma, mais superficial, tranquilo. E como a gente pode avaliar esse tipo de problema? Basicamente, a gente tem dois exames à nossa disposição, na maioria dos hospitais. A gente pode pedir o tempo de sangramento e a gente pode pedir o plaquetograma. Plaquetograma, no geral, já vem junto com o hemograma, né? Você não precisa nem pedir na maioria dos casos, porque você chega lá, quero um hemograma completo. Esse completo quer dizer que você também vai ter o leucograma e o plaquetograma junto. Então, vamos passar aqui. Aqui tem um exemplinho. E aqui é uma das técnicas de execução, né, do tempo de sangramento. Basicamente, você pega uma agulhinha, você vai higienizar o local, aí pega uma agulhinha, fura o lóbulo da orelha do paciente, que é um local extremamente vascularizado, e você vai ver por quanto tempo esse paciente vai sangrar. Aí, o valor de referência, sempre que eu estou falando aqui, esse valor de referência não é uma coisa absoluta, porque pode ter uma certa variabilidade de laboratório para laboratório. Mas, assim, o que eu acho mais comum nos livros de referência é de 1 a 3 minutos. Aí você vai ficar, se sangrou mais que isso, o sangramento está aumentado, está prolongado. Então, se ele não está parando de sangrar, provavelmente é porque as plaquetas não estão funcionando do jeito adequado ou não tem plaquetas em número adequado. E o próximo é só um exemplo mesmo, que é como vem o plaquetograma. Então, um hemograma completo, o eritograma, o leucograma e lá embaixo plaquetograma. A gente pode ver lá 182 mil plaquetas por milímetro cúbico. E é muito importante, muito interessante vocês repararem que das três séries é a que mais tem variabilidade interpessoal. Porque, por exemplo, está lá, hemácias, valor de referência, 4 milhões a 5,2 milhões. Aí a da plaqueta, de 150 mil a 450 mil, tá tranquilo. Às vezes até mais, assim, ou até menos, você não vai ter muito problema. Mas tá aí a referência da plaqueta. E uma coisa que é menos comum de ver, que é o RDW, né, que é a variabilidade do tamanho, também para plaquetas. Geralmente no nosso hemograma só vem o RDW de hemácias, mas também existe para plaquetas. E é esse os dois exames que a gente vai pedir para avaliar a hemostasia primária no cenário assim, de pronto-socorro, que a gente queira avaliar o paciente. E vamos passar então para a parte legal. Aí tá, hemostasia secundária. Aí que começa a questão que é mais complicadinha. A gente tem um modelo antigo que foi proposto lá nos anos 60, que é isso aí que a gente está vendo. Uma via intrínseca e uma via extrínseca bonitinha, que ambas coincidem na via comum, né? E a ideia desse modelo antigo, ela está adequada, que é basicamente como que está acontecendo a formação de fibrina, que era o que a gente queria responder no início da aula. Essa ideia não muda no novo modelo, mas como vocês vão ver, é bem diferente, que é o que eu vou explicar hoje. Basicamente, esse é o modelo novo da hemostasia. Como vocês podem ver, tem ainda aqui o caminho intrínseco, o caminho extrínseco. Só que existem muitas interconexões entre esses caminhos. Eles não são nem um pouco independentes entre si. E o que a gente achava que era mais importante antigamente, hoje a gente vê que tem importância quase nula. Mas e o que a gente achava que tinha quase nenhuma importância, a gente vê agora que é a coisa mais importante da cascata de coagulação. Então vamos começar, né?
Aí, essa aqui é só uma imagem para dar uma assustada, mas basicamente para dar uma visão assim de por cima, né? Que a gente vai avaliar os lados um pouquinho separado para depois voltar para esse aqui. Então, vamos lá. Esse aqui também é só mais uma imagem que representa o modelo novo, só porque eu botei essa aqui a mais, só porque essa aqui tem as etapas, os nomezinhos bonitos das etapas, que é a iniciação da coagulação, a amplificação da coagulação e a propagação. Mas isso aí, essa imagem aqui é a mesma coisa da anterior, só para ter esses nomezinhos novos. Então, beleza. Eu resolvi começar pela mais importante, a via extrínseca. Aí eu falei que antigamente a gente achava que a coisa que era mais importante não é, né? Porque antigamente a gente achava que a via intrínseca era mais importante. Só que na verdade é a extrínseca. Como é que acontece a via extrínseca? Tem relação com aquilo que eu falei anteriormente da hemostasia primária. Você tem uma lesão no vaso. Quando você tem uma lesão no vaso, o sangue entra em contato com coisas nas quais ele não deveria entrar em contato. Uma dessas coisas é a membrana basal. E uma das coisas que tem na membrana basal é o fator tecidual, que também pode ser chamado de fator de coagulação 3. Beleza. Aí eu falei que quando você tem contato com o fator tecidual, você tem algumas coisas que acontecem na plaqueta e algumas coisas que a gente vai estudar agora. O que a gente vai estudar agora é o que acontece com componentes do sangue. Quando você tem a exposição do fator tecidual, acontece que no seu sangue você tem lá todos os fatores da coagulação bonitinho lá, passando lá. Só que enquanto eles estão no seu sangue, a maioria deles são zimogênios. Eles não são enzimas, são enzimas desativadas. Porque senão você ia ter a ativação de coagulação disseminada no seu corpo e aí você teria graves problemas. Mas eles andam por aí pelo seu sangue como fatores desativados. Com exceção de um, que é o fator 7. Nós temos quantidades minúsculas, tipo assim, talvez 2% do total de fator 7 que nós temos no nosso corpo, nós temos ele naturalmente ativados. Por quê? Porque embora ele esteja ativado, se ele não estiver ligado com o fator tecidual, ele é basicamente inerte, ele não faz nada. Então, se ele é inerte para o nosso corpo não desenvolveu mecanismos para neutralizá-lo. Porque, né, a natureza ela funciona de modo a tentar controlar danos. Então, se aquilo ali não está causando nada, para que ela vai gastar energia tentando controlar aquele fatorzinho 7 sozinho lá ativado? Mas aí, beleza. Nós temos esse fator 7 ativado, que está andando, e ele encontra o que ele quer, que é o fator tecidual. A partir desse momento, eles geram um que está aqui nessas bolinhas amarelas, são os complexos. Eles geram o complexo fator 7, fator tecidual, em cima de uma membrana, que é a membrana da plaqueta ativada, e junto com o cálcio, que estava dentro dos corpos densos da plaqueta. Isso tudo junto é capaz de ativar o fator 10, que a gente está vendo aqui embaixo. Isso aqui é isso que eu falei, fator 7 ativado, junto com o fator tecidual, a membrana da plaqueta e o cálcio, ele é capaz de pegar o fator 10, que está aqui, né, nessa partezinha aqui, verde, como um zimimogênio, e ele passa para o outro lado. Ele sai de fator X para fator XA, ou seja, fator 10 ativado. Beleza. Só que até aqui está tudo igual ao modelo antigo. Ah, beleza. Fator 7 ativando fator 10. Daí via comum. Só que estudos mais recentes, e mais recentes talvez queira dizer nos últimos 20 anos, no início desse milênio, mostraram que a quantidade de fator 10 que consegue ser ativado por essa via do fator 7 é muito pequena. Tipo assim, minúscula. Mas ela é importante. Por quê? Esse fator 10 ativado, ele cria um novo complexo, que é esse complexo aqui. Fator 10 ativado, junto com o fator 5, que eu vou explicar daqui a pouco, a membrana da plaqueta e o cálcio. Ele consegue gerar esse complexo, só que muito pouco. Aí, beleza. Então, aqui entra o que é de diferente. Você pode ver, voltando aqui um pouquinho no tempo, na linha do tempo,
que aquele complexozinho que eu falei do fator 7 ativado, com o fator tecidual, não está ativando apenas o fator 10. Eita, volta. Não está ativando apenas o fator 10. Ele está sendo capaz de ativar o fator 9 também. Só que não tem fator 9 aqui nesse lado aqui. Então, assim, fica aí o questionamento. De onde está esse fator 9? A gente vai ver mais para frente. Mas, basicamente, aqui começa a diferença. A gente achava que antes o fator 7 só conseguia ativar o fator 10. Só que não. Ele consegue ativar o fator 9. Mas, aí aqui a gente consegue ver. Fator 9 ativado. Que está conectando o que ele chama aqui de Xase, né? Ou seja, uma enzima que vai quebrar o X pro extrínseca, ligando a enzima que vai quebrar o X, por assim dizer, intrínseca. Então, o fator 9 ativado passa da via extrínseca para a via intrínseca. E aqui cai no mesmo lado aqui embaixo, que cai no fator 10 ativado aqui embaixo. Mas vamos repetir isso aqui, que isso aqui é extremamente importante. Antes a gente achava que o fator 7 só ativava o 10 e o 10 já ia para comum. Agora é fator 7 ativa o 10, só que também ativa o 9. Isso é mais importante do que ele ativar o 10. Beleza, então vamos falar do fator 10. O fator 10 foi ativado em minúscula quantidade. O que esse fator 10 ativado vai fazer? Ele vai entrar nessa maquinazinha nova aqui que a gente vai estudar agora, que é aqui, a via comum. Beleza. Fator 10 ativado, entrou na via comum. O que ele vai fazer? Ele vai seguir o caminho todo dele para ativar o fator 2, que aqui a gente consegue ver. Sempre que está entrando um quadradinho verde numa maquininha, que é a bolinha amarela, ele está saindo como a mesma coisa, né? Aqui o 2, só que seguido da letra A. Então, o 2 ativado. E o fator 2 ativado tem outro nome, trombina, que está aqui embaixo, que é uma nova bolinha. Essa nova bolinha, ela é capaz de ativar ainda mais fator 9. Então, o fator 9 é retroalimentado nessa bolinha que está aqui em cima da via intrínseca. Então, basicamente, a via extrínseca gerou um pouquinho de trombina, que, embora seja muito pouco para fazer a coagulação, é suficiente para ativar essa maquinazinha aqui embaixo, que joga muito fator 9 na via intrínseca. Beleza. É para isso que a via extrínseca serve, para dar a iniciação do processo. Ou seja, ativou a cascata de coagulação no nosso corpo. Então agora a gente vai voltar para ver o que isso faz na via intrínseca. Até agora, tem alguma pergunta para ser feita, algum de vocês? Porque já foi bastante informação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, né? Então tá. Então agora vamos entender a via intrínseca. Como eu falei, você criou lá a trombina em minúsculas quantidades que jogou fator 9 na via intrínseca. O fator 9 ele chega aqui, fator 9 ativado, caindo na maquinazinha. Beleza. Agora vamos dar uma pausa, porque isso aí vai cair de novo na via comum e vai continuar do jeito que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas vocês podem ver que a via intrínseca ela não começa no fator 9. Então, tipo assim, como assim? Por que tem coisa antes do fator 9 que não é ativado e ainda assim está representado aqui? Pois é, isso é uma parte da via da coagulação que a gente não tem muito conhecimento sobre no corpo humano, basicamente. O que acontece? Quando esses testes começaram a ser feitos, eles eram feitos em tubos de ensaio, porque você não tinha modelos celulares avançados o suficiente para você conseguir observar em tempo real como acontecem todas as reações. Você não conseguia ver nada, basicamente. Então você tinha que colocar no vidrinho. Só que, ao colocar no vidrinho, percebeu-se que o sangue coagulava, mesmo sem o fator 7. Então, alguma outra coisa deveria estar acontecendo. Então, a gente deu ao nome desse fator que estava causando isso de fator 12. No nosso corpo,
em situações fisiológicas, pelo que eu vi, a gente não sabe exatamente qual que é a função deste fator 12. A gente sabe que ele está lá e que ele existe. Só que ele tem importância porque a gente, como médico, adora fuçar no corpo dos outros. A gente adora colocar coisas que não eram para estar dentro do corpo dos outros. Um exemplo disso é o que eu quero seguir de profissão. Eu quero fazer cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca pode colocar paciente em circulação extracorpórea, que é basicamente tirar todo o sangue do paciente, correr ele por um circuito de material sintético e voltar para o sangue do corpo do paciente. Quando o sangue entra em contato com esse material sintético, se a gente não fizer nada, ele vai coagular. E ele coagula por quê? Por conta do fator 12. É por isso que existe esse fator 12. A gente não sabe o que ele significa dentro do nosso corpo, mas a gente sabe que em algumas situações ele é importante. E beleza, como é que o fator 12 funciona? Ele está lá, ele entra em contato com cargas carregadas negativamente e ele ativa essas outras duas questões aqui que estão dentro da maquininha dele. A pré-calicraína e esse HMW quimimogênio aqui, que é uma molécula de alto peso molecular. Ela é basicamente uma molécula que dá origem à bradicinina, que é um vasodilatador, mas enfim, aí como já é área de pesquisa ativa, não faz muito sentido de a gente tentar entender essa área. Mas ele tem a importância dele e a gente só não conhece ainda. Basicamente, essa maquininha vai pegar o fator 11 e transformar ele em fator 11 ativado. É isso que ela faz. Beleza. E esse fator 11 ativado, ele vai pegar o fator 9, que está desativado na circulação, e transformar ele em fator 9 ativado. Beleza. Isso na teoria. Só que o fator 9 no nosso corpo, ele é mais ativado pelaquela via que eu expliquei anteriormente. Fator 7, ativando o fator 10. Fator 10, criando trombina, que vai ativar o fator 9. É isso. Aí, ótimo. Ativou o fator 9. Fator 9 ativado, caiu aqui dentro da maquininha intrínseca. Ele tem muito mais capacidade, cerca de 50 a 100 vezes mais capacidade de ativar o fator 10 do que a maquininha da via extrínseca. Então, a partir daí, vai seguir que nem a gente falou anteriormente. Maquininha gerando um monte de fator 10 ativado. É isso que as duas vias fazem. Só que, como a gente pode ver, elas são extremamente correlacionadas. O importante é gerar fator 10. Como ele vai gerar fator 10 é desse jeito confuso aí. Mas vamos aceitar o fato que foi gerado o fator 10. O que o fator 10 faz? Aí a gente passa para a via comum. Mas antes disso, vamos falar como testar essas vias, o que é importante de fato para nós num pronto atendimento. A gente tem que entender como elas funcionam, mas a gente tem que saber também como avaliar isso tudo. Porque a gente não vai pegar o microscópio e ficar vendo coagulação acontecendo. Então, beleza. A gente tem um exame que chama coagulograma. Na verdade, o coagulograma é um aglomerado de exames, né? E o que está em cada coagulograma depende muito do hospital. Quanto mais completo for o hospital que você está trabalhando, mais coisas vão ter no coagulograma. Só que duas coisas são muito frequentes no coagulograma, que são essas aqui. O tempo e a atividade de protrombina, que também pode ser chamado simplesmente de tempo de protrombina, e o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. Beleza. E o que isso é importante para cada um de nós, na nossa prática médica? Que o TAP, o TAP, testa a via extrínseca. E o TTPA testa a via intrínseca. Beleza. E por que isso é importante, a gente vai ver para frente. Isso aqui é meio que uma questão de, só sabendo o nome dos exames, de decorar. Tipo assim, a gente tem que decorar que o TAP testa a via extrínseca e o TTPA testa a via intrínseca. Uma coisa que eu particularmente gosto para fazer, para decorar, é o seguinte: existe uma empresa de aviação que se chama TAP. Ela faz voos internacionais, né? Ou seja, voos para fora do Brasil, extra Brasil. Então, a TAP testa a via extrínseca e o que não é TAP testa a via intrínseca.
É uma forma que eu uso para decorar, assim, para fazer questão e para na hora que eu estou interpretando os resultados, mas qualquer um de vocês inventa um jeito que funciona para vocês. E um detalhezinho aqui importante é o seguinte, da avaliação do TAP. No geral, a gente está mais familiarizado com um exame que é basicamente uma interpretação do TAP, que chama RNI. RNI, né, que é a razão Ratio Internacional, é basicamente uma razão de tempo de atividade de protrombina da sua amostra com uma amostra controle. A gente faz uma divisão entre as duas e a gente consegue essa razão que o valor de referência depende do paciente. Aqui está de 1 a 1,2, mas vai que o seu paciente tem problema de válvula cardíaca ou já teve um AVC, tudo mais. Isso aí vai depender do paciente. Mas em situações fisiológicas de 1 a 1,2 está tranquilo. Aqui, né? Valor de referência. Então, ótimo. Então, se vocês verem RNI em algum canto, é isso. É a relação do TAP do paciente com o da amostra que tinha no laboratório lá, padronizada. E é isso. É assim que a gente avalia as duas vias. O basicão do coagulograma é isso aqui. Tem alguma dúvida em relação ao coagulograma entre esses dois exames que vocês queiram que eu responda? Enquanto eu bebo água? Eu tenho só uma dúvida. O que significa TTPA? Tempo de tromboplastina parcial ativada. Obrigada. Nada. É o nome de um daqueles fatores lá que a gente não decora na maioria das vezes o nome deles. Simplesmente decora com fator 1, fator 2, essas coisas. Mas é isso. Então, beleza. Aqui a gente testou as duas vias. Então, vamos continuar com o conhecimento. A gente parou no ponto onde o fator 10 foi ativado. Depois de fazer aquele rolo todo com as vias extrínsecas e vias intrínsecas. O fator 10 está aqui, dentro da maquininha. Fator 10 ativado, dentro dessa maquininha que eles chamam de prototrombinase, que vai pegar a protrombina e transformar em trombina. Ou seja, pega o fator 2 e transforma em fator 2A. Beleza. Aqui a gente está chegando na parte mais importante de todas da cascata de coagulação. O que esse fator 2A vai fazer? Então, ele vai pegar o fibrinogênio, que tanto estava armazenado dentro das plaquetas, como a gente viu lá no início, nos grânulos alfa, quanto também está na circulação. Ele pega esse fibrinogênio e ele cliva ele, né, em alguns pontos, para ele virar fibrina. E a fibrina tem a capacidade de fazer esses cross-linked, né, que é essas reações cruzadas entre si, que criam uma malha muito forte, que vai basicamente fortalecer aquele trombo que eu falei no início da aula lá na hemostasia primária. Essa fibrina que está sendo criada aos montes aqui vai se depositar em cima das plaquetas, uma entre as outras, vai fazer o trombo ficar forte, de modo que o que ataca unicamente as plaquetas não consegue desfazer o trombo mais. É essa, basicamente, toda o resultado que a cascata da coagulação quer que aconteça. E outro fator importante aqui, que está aparecendo aqui pertinho, é o fator 13. E o fator 13, ele faz exatamente, ele faz a contração da fibrina, basicamente. Ligou a fibrina uma com a outra, para deixar ela rigidazinha, é o fator 13 que vai lá e faz. Aí, beleza. Isso aí, trombina foi gerada, gerou fibrinogênio, cortou o fibrinogênio e gerou fibrina. Acabou a cascata da coagulação. Só que, se você só tivesse meios de gerar mais fibrina, você estava lascado. Porque você machucou uma vez seu dedo, no outro minuto está todo o seu sangue do seu corpo inteiro coagulado para sempre. Então, não é isso que a gente quer. Aí, como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem altas bolinhas azul. Aqui a gente tem bolinha azul, aqui. A maioria delas tem uma coisa que está descrita aqui como AT. AT
é antitrombina. Que são isso aqui? Eles são inibidores de diversas etapas do mecanismo da cascata de coagulação. Porque isso só tem que acontecer onde está machucado e unicamente na intensidade suficiente para parar aquele machucado. A gente não quer coagulação disseminada. Isso, inclusive, é uma doença, uma síndrome que pode acontecer com pacientes muito graves. Síndrome da coagulação vascular disseminada, CVD. Extremamente letal. Esse paciente está muito mal de qualquer doença que seja. Inflamação, ou sei lá, de Covid. Às vezes o paciente está muito mal de Covid, entubado lá no UTI, precisando de droga vasoativa. Aí, para melhorar ainda mais a situação dele, ele tem essa coagulação vascular disseminada. Aí, as chances realmente diminuem bastante de sobrevida desses pacientes. Então, a gente tem aqui todos esses inibidores que agem em diversos pontos. E é isso aqui que a gente tem que entender dessa parte. A última coisinha que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Aqui a gente está vendo APC, que está fazendo o fator 5 ativado e ficar com um izinho do lado dele. Ou seja, a gente tem o fator 5 ativado, que é nada mais é que o fator 5 clivado, só que ele está inativado, porque você tem um antagonista competitivo ligado a ele. Embora ele não seja mais aquela molécula original do fator 5, então ele não pode ser simplesmente chamado de fator 5, ele não consegue atuar porque tem uma coisa grudada nele, que é essa APC. E a APC não é célula apresentadora de antígeno. A APC é proteína C ativada, que é essa proteína C que está aqui embaixo. E a medicina é meio confusa às vezes. Essa proteína não é a proteína C reativa que a gente vê nos exames. É a proteína C ativada da coagulação. A gente mede ela com outros exames. Mas é basicamente isso. As duas vias estão interligadas nesses três complexos aqui, mas o que elas querem fazer é formar fibrina no final das contas. A gente avalia a via extrínseca com tempo e atividade de protrombina e a gente avalia a via intrínseca com o tempo de tromboplastina ativado, TTPA, parcial ativado. Beleza, é isso até agora. Aí vamos ver como que a gente avalia depois dessas duas vias sozinhas. Porque você pode estar com a via extrínseca tranquila, com a via intrínseca tranquila, só que tendo um problema na via comum. Então você teria um resultado alterado lá em cima e você não saberia se o resultado está tudo alterado ou se a alteração é unicamente lá embaixo e está barrando tudo. Então como que a gente testa o finalzinho da cascata de coagulação? Vamos ver. Com esses dois exames que geralmente também em hospitais maiores fazem parte também do teste de coagulograma, que é o tempo de trombina, não é protrombina aqui, é o tempo de trombina. O outro pode ser abreviado como TAP ou TP, esse aqui é sempre como TT, sempre, tempo de trombina. Que você faz? Basicamente, o fator 10 ativado que está lá atrás tem que gerar a trombina a partir da protrombina. Só que você burla tudo isso, você já dá trombina direto. Bum, você já deu o fator 2 ativado aqui, diretamente. Esse fator 2 ativado que você deu, se tiver tudo bem dali para frente, vai pegar o fibrinogênio e vai ativar em fibrina. Só que, se você tiver problema dali para frente, você vai dar o fator 2 ativado, não vai acontecer nada. Você não vai ter geração de fibrina. Aí pode ser por um zilhão de causas. Mas, por exemplo, digamos que você não tenha fibrinogênio em quantidade suficiente. Então você vai dar quanto que você quiser de trombina, ele vai tentar ativar o fibrinogênio, mas não vai gerar fibrina porque em quantidade suficiente para fazer o trombo, porque simplesmente você não tem fibrinogênio suficiente. E muitas outras coisas. Aí tem esse outro teste aqui de nome muito maneiro, que eu quero ver se algum de vocês sabe da onde vem esse nome, mas tempo de reptilase.
que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam reptilase? Se algum de vocês já escutou falar desse exame aí, é sacanagem, porque às vezes vocês já sabem. Mas enfim, é réptil, né? Que é basicamente veneno de cobra, de bótropes. Porque alguns pacientes estão em uso de heparina, que a gente vai falar mais para frente o que ela faz. Heparina é um anticoagulante, né? Ela está lá mexendo com a cascata toda lá. E ela basicamente fortalece a antitrombina, que é a AT aqui. Então não adianta nada eu dar trombina para um paciente que está tomando um fortalecedor de antitrombina para testar o que vem depois. Que vai chegar a trombina, vai chegar a antitrombina, bum, ligou uma com a outra, acabou. Então eu não vou saber se eu não estou tendo resultado porque eu não tenho fibrinogênio ou porque ainda tem heparina no sangue do paciente e está simplesmente anulando a minha trombina. Então eu te dá essa proteína, né, que vem do veneno dessa bótopus, dessa cobra, e ele é capaz de ativar o fibrinogênio por uma via que não depende da trombina. Então você simplesmente vai conseguir saber, estou tendo fibrinogênio para transformar em fibrina ou não. E é isso, basicamente. São esses dois testes aqui que a gente precisa para avaliar a via comum. Aqui a gente aprendeu 4 testes até agora da hemostasia secundária, né? Que a gente aprendeu também o tempo de sangramento e o plaquetograma lá. Mas enfim, a gente aprendeu tempo de atividade protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada. Aprendemos agora o tempo de trombina e o tempo de reptilase, com a observação que esse tempo de reptilase só serve para pacientes em uso de heparina. Então, beleza. A gente está aprendendo o coagulograma inteiro, que é um dos exames mais importantes que a gente tem na nossa avaliação do paciente com sangramento. Então, e paciente grave no geral. Então, vamos avançar. Aí aqui, eu queria trazer esse exame aqui. Esse aqui é basicamente o creme de la creme, assim, de exames de coagulação. O tromboelastrograma, ele é uma representação de todo o processo da coagulação daquele paciente. Desde o início do estímulo até o final, depois que você já coagulou e você já teve os estímulos, a quebra do coágulo, que é a fase final aqui que está escrito aqui, fibrinólise. Isso tudo você representa em uma só imagem, de maneira que você consiga ver o processo como um todo e tirar muitas informações importantes disso. Como eu falei aqui, é um exame mais caro e um exame menos disponível. Só que não é só porque é um exame mais caro e menos disponível que a gente não tem que aprender, porque a medicina tem que ser praticada com excelência sempre que possível. Então, é isso, só para saber que existe. E eu vou dar uns exemplozinhos de resultados desse exame. Como a gente pode ver aqui, explicando essa representação da imagem, a gente tem a fase inicial, que é a fase da coagulação, a gente tem a fase final, que é a fase de desfazer a coagulação, de fibrinólise. Aí, dentro da coagulação, a gente tem 2 fases. O tempo que demora até ter o estímulo de lesão e começar a coagulação, e o tempo que demora, que aqui está chamando como tempo de reação, ou R, e o tempo que demora desde que começou a reação até o trombo estar fortalecido. O que é trombo estar fortalecido? É sair lá das vias sozinhas, chegar na fibrina, ligar na plaqueta, criar o coágulo fortinho. É isso, basicamente. Quanto que demora. E, indiretamente aqui, a gente consegue ver que é a amplitude dessa onda aqui, que parece um tubo de vento, é a resistência do coágulo, que depende de diversos fatores que não interessa para a gente agora, mas a gente dá para ver também. Uma ondinha assim maior, mais grossa, né, no caso, é um coágulo com maior resistência, mais fininho, coágulo com menor resistência. E como a maioria dos exames visuais, né, na verdade todos os exames visuais da medicina, a chave para uma boa interpretação do exame é nada mais nada menos do que a identificação de padrões. E aqui a gente tem alguns padrões.
Eu trouxe eles tortinho assim, né? Ele está meio que invertido para baixo, só para caber mais um do lado do outro sem ficar muito zoado. Mas beleza. Aqui a gente consegue ver um tromboelastograma normal. Ele tem um tempinho relativamente curto, desde o estímulo até o início da reação. Ela começa a crescer e ela fica reta durante um bom tempo. Que a gente não quer que aconteça fibrinólise, que o trombo que a gente acabou de construir seja destruído antes de o vaso estar consertado. Porque senão, de que vai adiantar? Você está lá, beleza, criei meu trombo. Ah, beleza, destruí meu trombo. Começou a sangrar de novo. E começa todo o processo de novo. Então a gente não quer isso. E perceba também que é uma imagenzinha assim bonitinha, ela tá grossinha, então ela tem uma bastante resistência do coágulo. O coágulo é bastante resistente. Agora, um exemplo de uma patologia já, a trombocitopenia. A trombocitopenia não está demorando a começar a reação e a reação está atingindo o seu máximo, que é o ponto no qual ela fica retinha aqui, no mesmo momento que anteriormente estava ficando. Ela pode estar mais afinadinha assim, mas é porque ela está mais fina. Por quê? Trombocitopenia é falta de plaqueta. Então, embora a reação comece no mesmo instante, demore o mesmo tempo, ela não consegue formar um trombo tão forte porque não tem plaquetas o suficiente. Então, todas as fases, além da espessura, está normal. Porque o único problema que a pessoa tem é na plaqueta, na hemostasia primária. Todas as etapas da hemostasia secundária estão adequadas. Agora, um exemplo de doença da hemostasia secundária, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A hemofilia. A gente vai ver o que é hemofilia logo logo. Mas, dando spoiler, é defeito de fator de coagulação. Qual? Não interessa, daqui a pouco a gente vê. Mas, enfim. Então, se é defeito de fator de coagulação, o problema está na hemostasia secundária. Então, beleza. Avaliando a primeira partezinha assim reta, eu vejo que tem um aumento desde o tempo do estímulo até começar a reação. Então, já tem algo estranho. A reação está demorando mais para começar. E, além disso, se eu pegar o ponto que eu começo a ter a variação aqui da espessura da curva, até o ponto que ela se mantém completamente retificada, eu vejo que é um tempo muito mais longo do que os dois tromboelastogramas que eu vi anteriormente. Então quer dizer que eu estou demorando mais a iniciar a reação e a reação como um todo está demorando muito mais a acontecer. Então eu tenho problema na cascata de coagulação. Entretanto, quando a reação acontece, demore o quanto demorar, quando ela acontecer, eu tenho a formação de um trombo que ele é fortezinho. Ele não é afilado, que nem a trombocitopenia. Por quê? Porque a hemofilia é um problema de hemostasia secundária, que diz respeito a fatores de coagulação, proteínas do sangue. Não tem nada a ver com plaqueta. Então, minhas plaquetas estão lá, de boa, conseguiram se juntar e conseguiram ficar forte. Só que, basicamente, demora mais para isso acontecer. Às vezes demora demais e aí o paciente morre antes de conseguir. Mas, se você deixasse lá, fica sangrando aí, só que estou te dando mais sangue toda hora. Tipo assim, uma hora ia coagular. Só que, né, não acontece isso. Aí, beleza. Aí tem outros dois exemplos aqui que eu botei por curiosidade, né? Que você pode ver que a hipercoagulação está acontecendo muito mais rápido a reação e está ficando muito mais espesso o gráfico. Então é um coágulo muito mais forte. Então quer dizer que você tem problema de criação de trombo, que não é o foco aqui da nossa aula. Aliás, de criação de trombo em demasia, né? Porque a gente está estudando como os trombos são formados. E temos um outro problema ali, que às vezes nem é problema, às vezes é a intervenção médica, que é a fibrinólise, né? A hiperfibrinólise. Você vê que ela começa a acontecer no mesmo momento, a reação demora a mesma quantidade de tempo, aí ela nem consegue nem consegue ficar pronta, porque os agentes fibrinolíticos estão já destruindo o trombo e ele acaba muito rápido. Como eu falei, isso pode não ser doença, isso pode ser intervenção. Se um paciente está infartando, o problema dele é um trombo, no geral, o problema dele é um trombo na coronária.
Então você não quer que aquele trombo esteja na coronária. Então você vai dar um fibrinolítico, alteplase, ou principalmente alteplase. Então você está destruindo aquele trombo antes do que ele seria destruído por mecanismos fisiológicos. Por quê? Porque o coração do paciente vai morrer se você não der trombolítico antes. Então, basicamente, isso. Então pode ser um cenário fisiológico não, mas de tratamento. Sobre o tromboelastograma, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar agora? Não? Então, let it go. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho do que acontece quando a hemostasia secundária dá errado. Esse slide aqui, eu coloquei ele como um paralelo ao slide que eu coloquei bem antes, que foi com o mesmo título, hemostasia primária, o que acontece quando dá errado. Lá eu falei, quadro superficial, geralmente autolimitado, sangramento superficialzinho de boa, tranquilo. Beleza. Quando a hemostasia secundária dá errado, não é tão de boa assim. Um dos quadros mais, assim, marcantes que você pode ver é um paciente com hemofilia, que não sabia que tinha hemofilia até então, chegando para você com hemartrose. Hemartrose, basicamente, é um sangramento dentro da cápsula articular. Geralmente, pode ser em qualquer cápsula articular, mas geralmente você vê muito isso em joelho, porque joelho é uma articulação de alto impacto, tá toda hora tendo que suportar o peso da pessoa, e a gente sobe escada, a gente desce escada principalmente a todo momento, criança corre muito, então tem muito impacto sobre aquela articulação. Então você sangra dentro da articulação. Beleza. Sangrou uma vez dentro da articulação. Vai doer para caraca. Mas, depois de um tempo, o sangue pode ser reabsorvido, você faz a drenagem lá, emergencial, assim, tranquilo. Só que suponhamos que você não tem acesso ao tratamento definitivo, por assim dizer, o profilático da doença que causa esses problemas da hemostasia secundária. Aí você vai lá, você está de boa jogando futebol, você tem outro sangramento, você tem outra hemartrose na mesma articulação e assim por diante. Quando você tem muito episódios repetitivos ou um episódio muito volumoso, desastroso, o que acontece? O sangue ele é muito bom para o nosso organismo quando ele fica dentro do vaso sanguíneo. A partir do momento que o sangue está fora do vaso sanguíneo, ele é extremamente irritativo para todas as partes do nosso corpo. Se o sangue cai na barriga, você irrita o peritônio. Você tem peritonite difusa. Se o sangue cai no seu cérebro, você vai ter vasoconstrição, vasoespasmos daquele vaso. Então você que acabou de ter um AVC hemorrágico, você vai ter um AVC isquêmico, porque os vasos comprimiram, porque eles estão tentando parar o sangramento. Então, em qualquer lugar, sangue não é bom, a não ser dentro de vaso. E o que acontece? Você jogou sangue dentro da articulação. Vai chegar macrófago, vai chegar tudo. E degranulação de células do sistema linfático dentro da articulação gera uma coisa, destruição. Destruiu a sua articulação, você fica com artrose. A artrose, né, que não é uma doença muito rara, mas geralmente a artrose acontece, sei lá, paciente com 65 anos, alguma coisa do gênero. É muito mais mórbido uma criança ter uma artrose no joelho do que um idoso ter uma artrose no joelho. Porque o idoso, você consegue atuar de maneiras mais definitivas. Você coloca a prótese uma vez, o idoso vai viver com a prótese pelo resto da vida dela. Criança coloca a prótese uma vez, depois de 10 anos ela não tem nem mais articulação. Então, assim, é extremamente triste uma situação de um paciente que tem essa doença e não consegue tratamento, e tem quadros repetidos de armatrose. Outro quadro que o paciente pode chegar para você é um hematoma intramuscular. Aqui eu botei hematoma 2 vezes, foi erro meu, esqueci de tirar. Mas, basicamente, hematoma intramuscular. Não é um hematomazinho que está superficial, roxinho na pele. Não. É sangramento entre as fibras musculares, aumentando a pressão dentro do seu músculo. Que dói demais. Todo mundo que já tomou benzetacil na vida alguma vez sabe o quanto dói estiramento de fibras musculares por conteúdo no meio das células. É desastroso. E
caos, né? Sangue fora da onde tem que estar, irritativo. Células de inflamação, problema. Beleza. HDA, que é hemorragia digestiva alta, que é o que a gente viu lá no início. Basicamente, o paciente chega sangrando, cuspindo sangue na sua frente e também, para caso algum de vocês já tenham visto algum caso desse na vida, ou quando verem, pode ter certeza que vocês vão concordar comigo que é um dos quadros mais assustadores da medicina. Quando chega um paciente na sua frente cuspindo não, né? Babando sangue e não é da boca porque ele mordeu a língua, assim porque está sangrando no esôfago dele. É extremamente desastroso. A mortalidade disso aqui é altíssima. E, por último ali, um acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Só dos exemplos. Que também não precisa nem dizer o quanto é devastador um AVC. E é mais devastador ainda quando você percebe que tudo isso aqui pode acontecer espontaneamente no paciente que tem essa doença. Não precisa de, tenho hipertensão, tenho, sei lá, levei um tiro no joelho para ficar com o sangue dentro. Não, você não precisa de nada disso. Pode ser espontâneo, porque a todo momento nosso sangue está batendo na parede dos vasos. A todo momento está tendo pequenas lesões no vaso. Todo mundo, exatamente todos nós que estamos assistindo essa aula, temos focos de arteriosclerose nas nossas artérias. Então isso aí já é desculpa para sangrar. Então imagina, você está de boa e você começa a ter uma HDA sem ser a pessoa que gosta de 10 doses de destilado por dia. Muito triste. E novamente, como é que a gente avalia? Todos aqueles exames que a gente já falou. TTPA, TT, TAP, tudo mais. Então, continuando. Aqui eu só trouxe imagenzinhas para demonstrar, né? Esse primeiro aqui é uma gonartrose, uma hemoartrose. Tipo assim, não daria para você saber só de olhar no quadro clínico, né? Só de olhar para a imagem. Poderia ser outro tipo de derrame, mas eu estou te falando que é porque eu sei que é, no caso. Mas esse aumento gigantesco, sim, o paciente vai trazer uma história. Sempre que ele escova o dente, desde que ele é criancinha, sangra muito a boca dele e tudo mais. Às vezes um paciente mais humilde, não conseguiu ir no hospital antes, só vai quando desastre, né? Aqui na próxima imagem, você está vendo uma tomografia, né, de encéfalo com um borrão hiperatenuante gigantesco ali, que é sangue onde não deveria estar. E por último aqui, a gente vê uma endoscopia que é muito mais tensa do que a endoscopia que eu mostrei no início da aula. Não precisamos saber disso agora, mas existe uma classificação de sangramento. Aquele sangramento lá no início estava babando sanguinho. Esse aqui não está babando sanguinho, o que quer dizer que esse aqui é um sangramento ativo, jorrando sangue arterial, que pode fazer o paciente se desestabilizar na sua frente muito rápido. Você tem que controlar isso aí de alguma forma. Então, prosseguindo. Aí, só para falar rapidamente, exemplos de patologias que interferem na via da hemostasia secundária. Hemofilias. Todas as aqui que estão aqui são hemofilias. A gente tem hemofilia A, B e C. Basicamente, se você lembrar dos slides das cascatas de coagulação, você vai ver o fator 8, o fator 9 e o fator 11, os três estão na via intrínseca, né? São todos daquele lado de lá. Então, voltando, qual que é o exame que avalia a via intrínseca mesmo? Dos principais lá que eu falei? É o TPPA? TTPA, exatamente. TTPA vai estar alteradaço nos pacientes com essas doenças. E aí eu botei um detalhezinho aqui muito interessante na hemofilia C, que é a dissociação clínica laboratorial. O que eu quero dizer com isso? Na hemofilia A e B, nas três, né, você tem a capacidade de medir a atividade do fator remanescente que você tem. Porque embora você tenha deficiência no fator 8 aqui na hemofilia A, 9 na hemofilia B, você não tem 0% do fator. Você tem alguma coisa do fator. Aí, você tem essa capacidade. Quanto menos do fator mantém a atividade, mais grave é o quadro. Nessas duas, abaixo de 1% de atividade,
o quadro é grave. Até 6% o quadro é moderado. Aí, e por aí vai. Mas, enfim, você tem quadro, quanto menor a atividade do fator de coagulação, maior é a gravidade do quadro. Isso não acontece com a hemofilia C, que é do fator 11. Tem uma completa dissociação. Você pode ter 50% de atividade do fator 11 e do nada, lá, você teve um trauma, bum, você vai ter um sangramento absurdo. E você pode ser uma pessoa com 2% de atividade do fator 11, ter um trauma, não sofrer nada com isso. A gente não sabe muito o porquê, mas especula-se que seja pelaquela questão, né, de o fator 11 e o fator 12 da via intrínseca dentro do nosso corpo não são tão importantes, na luz do conhecimento que temos até hoje, para iniciar a cascata de coagulação. Mas tem alguma função, a gente não sabe por quê, por isso que tem essa dissociação. E é uma área de estudo extremamente esquentado, por assim dizer, bem ativa essa área de estudo na hematologia. Mas esses são os exemplos de patologia que eu trouxe assim, para a gente ver da cascata de coagulação, da hemostasia secundária. E aqui é o tratamento de uma dessas hemofilias. No caso aqui é o fator 9 da coagulação, então é o tratamento da hemofilia B. E que é basicamente o fator, né? Você pega o fator de humanos e você cria esse medicamento. E aqui é aquela cantozinho ali branco e azul que está nessa aula, é uma mensagem subliminar, porque é as cores do SUS. Que a gente tem que agradecer, a gente não, porque a gente não tem hemofilia, né? Eu espero que ninguém tenha. Mas a gente tem que agradecer muito a existência do SUS, porque esse medicamento é extremamente caro. E eu estava vendo os artigos para criar essa aula, que estima-se que o custo anual de tratamento com esse de profilaxia, né? Que esse fator é profilático, para pessoas em outros países que não tenham sistema único de saúde, principalmente Estados Unidos da América, seja de 300 a 700 mil dólares por ano. E não é uma coisa assim de tipo, vou tentar não tratar, vou só não me machucar, não vou jogar futebol americano, não vou jogar rugby. Não interessa, porque são sangramentos espontâneos. Então é basicamente você ter que pagar 600 mil reais para viver, senão não vive. Então, né, importante demais o nosso sistema único de saúde. E para mim, para falar de tratamento, como eu falei, esse fator ele é profilático. Só que, assim, a tecnologia mais recente para diversas doenças é a terapia gênica. Então já existe um medicamento aprovado pelo FDA, né, que é o Food and Drugs Administration lá dos Estados Unidos, para a terapia gênica contra a hemofilia. E aí é muito mais caro, né? Quase 3 milhões de dólares, mas assim, sensacional. E espero que seja que entre no SUS, assim como de outras doenças de terapia gênica entraram também, o zombizema, que é extremamente caro. Mas enfim, vamos passar. Aí aqui, por último, de doença, eu queria trazer um pouquinho sobre a doença de von Willebrand. Porque, diferente do que eu fiz aqui na hemostasia secundária, eu não coloquei nenhum exemplo de doença na hemostasia primária, só falei por alto. Porque a gente tem essa doença de von Willebrand, que é a mais comum, só que ela não é unicamente da hemostasia primária, por isso que eu resolvi trazer agora. Só falando um pouquinho mais, né? Que von Willebrand, ele é um receptor que está na plaqueta, que liga ela à base lá, o colágeno, só que ele também é muito importante para estabilizar o fator 8 na circulação sanguínea. Porque sem o fator 8, o fator 9 não consegue ser ativado, não consegue ativar o fator 10 pela via intrínseca. Aí, né, a etiologia é mista e tem 3 subtipos. Tipo 1, 2 e 3. E o tipo 2 é dividido em outros 5 subtipos, que não interessa pra gente. Mas basicamente, do tipo 1, a gente tem algo que se pareça mais com o problema da hemostasia primária. Prosseguindo para o tipo 3, a gente tem algo que se parece mais, no questão do quadro clínico, com a hemostasia secundária, sendo extremamente grave.
os tipos 2 e 3. E é isso sobre a doença de Von Willebrand. Aí, só por também curiosidade, que eu não quis falar naquela hora mais cedo, que estava extremamente complicado já, é algumas drogas que têm como alvo a cascata de coagulação, a agregação plaquetária, porque se a gente parar para ver os dados epidemiológicos do mundo atual, a principal causa de morte são, no final das contas, causada por eventos embólicos, né? Eventos trombóticos, infarto, AVC. Assim, óbvio, quando você pega a população como um todo, porque jovem morre mais de acidente. Mas, enfim, então você precisa atuar nisso de alguma forma, seja como prevenção, seja como tratamento. E aqui tem alguns exemplos de remédios que vocês podem ouvir falar. Às vezes, vocês conhecem alguém da família que usa, principalmente esse primeiro aí, que é muito utilizado, muito comum, que basicamente, né, é a varfarina. E como a varfarina usa? Como ela atua? Ela é um antagonista da vitamina K. Ela inibe uma enzima que faz a redutase, é uma redutase lá no fígado, enfim. Mas ela inibe a vitamina K. E com isso, ela inibe os fatores que dependem da vitamina K. Aqui eu só citei os fatores procoagulantes. Tem outros fatores que rapidinho. Mas enfim, ela inibe o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o fator 10. Esses são os fatores procoagulantes que dependem da vitamina K. Eu citei anteriormente que é a proteína C, outro é a proteína S e o outro é a proteína Z. Esses são anticoagulantes, que também dependem da vitamina K. A vantagem, né, da varfarina, ela é utilizada há muito tempo, inclusive como veneno de rato. Veneno de rato cumarínico é varfarina, basicamente. E aí ela tem um preço muito baixo por isso, só que os pacientes precisam ser submetidos constantemente à dosagem de RNI, ou seja, a avaliação do TAP neles, né, do TAP. E isso é horrível, porque no início do tratamento o paciente tem que ser furado toda semana. Tá lá, você acompanha no ambulatório, tá o paciente sendo furado toda segunda-feira. Aí, até que, óbvio, até que você estabilize essa questão. Mas mesmo assim, em busca dessa estabilização, é algo assim muito ruim para a vida do paciente, porque ele tem que deixar de comer muita coisa, não pode comer folhas escuras, porque tem muita vitamina K e é uma antagonista, beleza, mas se você dá uma hiperdosagem de vitamina K, você vai ter a produção de fatores de qualquer forma. Então, assim, é um antagonista competitivo, né? É uma coisa competitiva. Então, é muito perigoso quanto a isso. E outro detalhezinho da varfarina, como eu falei, ela cria substâncias anticoagulantes e procoagulantes. Só que tem um detalhe muito importante que vocês vão ver aí na prática clínica de vocês. Os fatores anticoagulantes têm a meia-vida deles é mais curta. Então, quando você bloqueia a produção de todos eles, o que primeiro acaba no sangue são os anticoagulantes. Então, só ficam os procoagulantes. Então, assim que você começa a usar varfarina, se você só usar varfarina, você tem aumento dos eventos trombóticos, embora você esteja tomando um remédio anticoagulante. Então, muito interessante. Mas aí, beleza. Tem a moda do momento, né? Muito interessante, assim, para quem gosta de cardiologia, principalmente, que são os NOACs, que são os novos anticoagulantes orais, porque que são, eu botei 3 exemplos aí, a da bigartrana, a pixabana e rivaroxabana. A da bigartrana, ela é um inibidor direto da trombina, e a pixabana e rivaroxabana são inibidores do fator 10 ativado. E tem um esqueminha para decorar que faz o quê, que está no nome delas. Da bigartrana tem um TR no meio do nome, e assim como trombina tem no início do nome. Então, o TR de dabigartrana significa que ele é inibidor da trombina. E o apixabana e o rivaroxabana tem o XA no meio das duas, que é XA, ou seja, eles inibem diretamente o fator 10 ativado. São muito utilizados direto em tudo. Vocês rodam assim em cardiologia, vocês vão ver pacientes utilizando isso. Aí, beleza.
E por que se a gente tem esses assim, novos, orais, muito mais seguros, por que a gente não usa ele para todo mundo? Primeiro, que é extremamente caro. E segundo, que tem algumas condições que a gente não pode. Exemplo, a título de curiosidade, se você tiver fibrilação atrial por conta de uma válvula estragada do seu coração, você não pode utilizar os NOACs ainda, porque eles foram relacionados a aumento de mortalidade nos estudos mais recentes. Mas, prosseguindo, o AS, ácido acetilsalicílico, né, que é um anti-inflamatório, depende da dose. Dependendo da dose, geralmente 100, a dose de 100 miligramas por dia, ela atua mais como um antiagregante plaquetário. Então, ele inibe a produção lá de tromboxano A2 por meio da COX lá, né, daquela questão lá. Nós temos outras modalidades muito importantes, que são os antagonistas dos receptores da adenosina de fosfato. E onde é que está esse receptor da adenosina de fosfato? Na membrana das plaquetas. Porque onde é que está a adenosina de fosfato? Lá dentro, lá dos grânulos lá. Então, tipo assim, tudo entrando em círculo aqui, infinito. Então, eles funcionam como antiagregantes plaquetários. E exemplos dessa classe de medicamentos, a gente tem o clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelor. AS e esses três aqui, vocês vão ver em todas as prescrições dos pacientes com síndrome coronariana aguda que vocês estiverem vendo. Chegou o paciente lá, idoso, 65 anos, fumante de 70 anos, maço, sei lá, bebe pra caraca também, chegou lá com dor torácica típica, com irradiação, beleza. O que você pensa? O paciente está infartando. O que você vai dar para ele? AS clopidogrel. Então, isso aí você vai ver demais, demais. E outros remédios também, né? Mas, enfim, demais. Você vai ver demais. É o que a gente chama de dupla antiagregação plaquetária e que demonstrou em diversos estudos ser muito relacionada a um melhor desfecho, né? Diminuição de mortalidade. Aí aqui eu botei mais um, que tem um nome muito fácil de se falar, né? Quando você bate a cara nesse nome aí, você fala, nossa, sei falar isso com certeza. Mas que é o ABCXimab. Ele também é um antiagregante plaquetário e ele é um antagonista desse receptor aí, GP2B3A, que é um dos receptores do fator de von Willebrand lá na plaqueta. E por último aqui eu coloquei, que são as heparinas, heparinas no plural, porque existem diversos tipos de heparina. Aí eu botei um exemplo dela aqui, né? Que é a que você mais pode ver paciente utilizando em casa, se o paciente for rico, que é a enoxaparina, que ela é administrada por via subcutânea, né? Você dá uma injeçãozinha na barriga do paciente todo dia e beleza. Ele é um cofator da antitrombina, que é a AT, que está lá na cascata de coagulação que eu mostrei anteriormente, que inativa tudo, basicamente. Inativa coisa pra caraca. E que é a razão pela qual nós temos que testar o sangue dos pacientes com o receptor lá, com teste com veneno de cobra e não com o teste da trombina. E é isso de drogas. Aí, essas aqui, essa, né, é a minha referência, o livro de hematologia clínica do Winthrop, pela 14ª edição, muito bom para quem quer se aprofundar em hematologia, assim, que sinceramente é uma área que a gente vê muito pouco na faculdade, extremamente pouco. Não interessa em qual faculdade você faça, não vai ser todo mundo que vai ver muita coisa de hemato, e é uma área extremamente importante, porque não dá para ficar encaminhando para cardiologia todo paciente que você precisa anticoagular. Você tem que entender as coisas, você tem que ter um mínimo de noção do que você está fazendo. E, então, quem quiser, aí é fácil de achar por aí. E aí, esse sou eu, no lugar que eu mais gosto de estar, tirando do lado da minha namorada, né? Mas tirando isso, é o bloco cirúrgico. E espero que tenham gostado. Esses aí são meus contatos. Eu estou muito disponível assim para conversar sobre qualquer coisa e tirar dúvida de qualquer coisa nesses meios aí, canal do YouTube lá que eu crio vídeo para estimular a galera a entrar em medicina, vlogzinho e tudo mais. E é isso. Espero que tenham gostado. Alguma pergunta já chegando nessa partezinha aqui, muito legal, que foi a sugestão da Aline, que é esse Kahoot aí que eu nunca nem tinha ideia
de como funciona, mas é aqui, inclusive, a Aline que vai explicar para vocês como é que funciona isso aí, que eu continuo não tendo ideias. Então, gente, alguém tem alguma dúvida? Que aí eu vou explicar sobre o Kahoot. Tá bom, ninguém tem. Então, gente, Kahoot, como é que funciona? Vocês vão pegar o telefone, vai ser mais fácil de mexer. Aí aqui na tela do meu notebook, que aí eu vou começar a compartilhar a tela, vai aparecer uma pergunta, que nem vocês podem ver aí no retângulo maior, e vão ter as opções, e no telefone de vocês, vocês vão marcar a opção. Aí é só o símbolozinho ali, a cor. Aí é só mesmo para a gente revisar de uma forma divertida. Aí, você passa o slide rapidão. É passar ou tirar? Ah, passar. Passa esse. Aí vocês vão entrando no Kahoot e colocam esse código. Aí é em site mesmo. Vocês digitam kahoot.com. Ou só Kahoot mesmo e clica no primeiro link que aparecer. E colocam esse código. O PIN do jogo fica assim, ó. Ah, não tá aparecendo, mas vocês colocam nesse quadrinho que aparecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Então, você tira a sua tela, amor? Uhum. Aí. Agora eu vou apresentar a minha. Tá aparecendo? Sim. Sim. Ó, já temos um aqui. Aí vocês podem colocar nome aleatório, assim, se vocês não quiserem se identificar. Tem mais pessoa tentando conectar? Porque no Kahoot tinha falado que tinha que pagar para ser muitas pessoas. Aí eu não sei se só vai 3. Capitalismo. Se só for 3, eu saio. Hein, galera? Me respondam, por favor. A galera desmaiou com a coagulação. Eu tô pro... Oi? Eu Tem tô alguém que tá tentando entrar e não deu? Oi, Ana? Aí, ó. Limite atingido. Eu vou sair. É. A gente que infelizmente eu não tenho dinheiro para que é em dólares. Aí complica, né? Eu saí, eu ainda tô aí. Ui. Tenta me expulsar aí. Será que não dá pra clicar em cima de mim e me expulsar, não? Aí. Pronto. Tentem de novo. Então, se alguém quiser entrar para brincar. Brincar nada, estudar. Mas aí quem não conseguir entrar, a gente vai fazendo mentalmente. Então vou começar aqui, gente. Então o título aí da nossa atividade. Então, o número que nomeia o fator de coagulação segue a ordem de descoberta histórica. Fator 1, fator 2, e vai indo. Todo mundo certo. Qual
enzima inicia a cascata de coagulação? Não, a tromboplastina. Ou se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tá, gente? Ou se tiver alguma coisa errada, que eu coloquei umas perguntas para inteligência artificial fazer, tá? Aí só falando, tromboplastina é fator 3, fator tecidual. O fator 12 inicia em vidro fora do corpo, só que a gente não sabe o que ele faz dentro do corpo. Olha aí. Então aqui, né? Só Caos. o esqueminha relembrando. Vocês vão ter Aí, pesadelo com isso hoje. aí na via extrínseca aqui, fator 9, fator 10. Acho que tinha aqui a resposta. Fator 9. É. E o fator... Aí o fator 10 tá por aí. Tá. Agora os quiz. Em que fase da cascata da coagulação ocorre a formação de fibrina? Fase comum, que é quando as duas vias se juntam, que é do fator 2 e fator 1. Mais um quiz. Qual a proteína precursora da fibrina? Bem fácil, né? Fibrinologia. Aí... Em qual fase da cascata de coagulação ocorre a formação de trombina? Fase intrínseca. Eu tava achando que era fase comum. É, fase comum e sai do sinal é a mesma coisa, né? É. Mas a trombina, fator no final das duas vias, intrínseca e extrínseca, né? No início da via comum, forma a trombina. Ah, mas então seria aqui, né? É, fase comum. Ah, então, ó. A inteligência artificial não é inteligente. Qual a função das plaquetas na cascata de coagulação? E formar o coágulo. Ela é a superfície na qual o coágulo é formado. Qual é o nome do anticoagulante produzido no organismo? Isso aí. Heparan sulfatan. É no mastócito que é produzido, não é ou não? É, pode ser. Não somente, mas sim. Daí que veio o nome heparina, heparan sulfatan. Então, qual a consequência da falta de coagulação no organismo? Isso daí tem tanta dúvida, né? Hemorragia, sangramento. Quais os órgãos responsáveis pela produção dos fatores de coagulação, das proteínas? E fígado e endotélio vascular. Que o endotélio tem aquele fator tecidual e o fígado. Aí por isso que a dengue, que é uma virose que ataca o fígado, vai atacar a questão da coagulação, porque vai reduzir os fatores de coagulação.
E as plaquetas. Doenças que alteram o fígado, né, no geral. Cirrose, hepatite. Qual é o nome do processo que permite a dissolução do coágulo? Fibrinólise. Isso aí. Vamos lá, estamos quase. Portadores de hemofilia precisam de transfusão de plaquetas recorrentemente. Verdadeiro ou falso? Isso daí é falso. Falso, porque Eles o problema precisam... da hemofilia é fator de coagulação e não plaqueta. Isso aí. E aquele remedinho lá que mostrou o medicamento. E é isso, gente. E aí, parabéns aí. Para... Parabéns, R Unioeste. Em primeiro lugar, oi. É isso, gente, então. É isso, galerinha. Espero que tenham gostado da aula. E somos bem pontuais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões ou reclamações. Então, alguém tem alguma coisa a falar ou podemos ir? Aí o pessoal agradecendo, ó. Foi muito bom, Lucas. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu também amei muito a aula. Tá agradecendo aonde? Ah, no chat, que só membros do Coisa dá pra ver. Tururu. Mas valeu por vocês, então. É isso, gente. Até mais. Aí a gente vai só fazer o download aqui da lista de presença. Rapidinho. A gente podia tirar uma foto também, né? Mas deve ter galera deitada, bem arrumada. Ai, meu Deus, eu